Olá, você está no canal da Igreja CI em Blumenau. Agora nós vamos ouvir uma palavra do Evangelho do nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal e também compartilhar para o máximo de pessoas o possível, para que elas também possam ser transformadas por essa mensagem. Então fique com o vídeo e Deus abençoe. Então vamos lá para a palavra. Hoje estamos no 5º capítulo da série Paulo, o Apóstolo. Quem está aqui desde do primeiro capítulo, assim, tu pegou o primeiro, segundo, terceiro, quarto? Então, hoje é o 5º capítulo e, como eu disse, semana passada, é uma história de muito conteúdo, e quando eu entro aqui para montar uma mensagem, eu não consigo vagar muito longe, porque acontece muita coisa na vida de Paulo ali, né? A gente está aqui na primeira viagem missionária ainda. A gente começou semana passada, no primeiro estágio ali com o procônsul Sérgio Paulo, em Atos 13. E eu vou continuar em Atos 13 e vamos partir para o 14. Abre lá comigo Atos 13, versículo 13. Se você lembra, se você veio semana passada, você sabe que ele estava na ilha de Chipre, em Pafos, quando ele tirou a presença lá de Bar Jesus, e de Pafos ele partiu, para Perge. Então aqui 13:13 diz assim, de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João Marcos, o jovem, os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge prosseguiram até Antioquia da Pisídia. E no sábado entraram na sinagoga e se assentaram para cultuar ali e falar da palavra. Então eles estavam lendo as Escrituras e Paulo se levanta com ousadia e começa a pregar. Ele fala sobre a justificação dos nossos pecados, ele fala sobre a morte e ressurreição de Jesus. E foi extraordinário, todo mundo parou e ficou olhando para Paulo assim, meu Deus. A gente lembra que as pessoas falavam com Jesus uma frase assim, você fala a mesma coisa que os sábios falam, mas de uma forma diferente. Tem algo diferente em você. Então Paulo tinha essa graça, ele falava coisas até que eram conhecidas, mas era de um jeito diferenciado. E o que aconteceu? Eles pediram para sábado que vem Paulo pregar de novo. Paulo, volta aí sábado que vem para falar, porque a gente quer ouvir mais, a gente quer aprender mais. E Paulo voltou, Atos 13:44, bota lá. E no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu no templo para ouvir Paulo. Eis aqui, gente, um segredo, que não é segredo, a Bíblia não tem segredo, a Bíblia é uma exposição. Mas eis aqui uma dica para você e para mim, como igreja, de como fazer com que as pessoas encontrem Jesus. É você levando elas ao templo. Ovelha gera ovelha. Ovelha saudável, ela se reproduz. Então, está aqui, estava uma reunião normal, mas eles marcaram mais uma com Paulo. O que a galera que estava no culto anterior fez? Vou trazer uma negada lá de casa, lá do bairro, vou dar carona para quem precisar, se precisar voltar, eu volto, sabe? A gente está vivendo uma época, gente, se você olhar, há 30 anos atrás na igreja, o pessoal ia muito de bike, a pé, de cavalo, para a igreja. Eu fui de uma cidade onde tem fotos assim de um monte de bicicleta e um monte de cavalo encostado do lado da igreja para assistir o culto. São Bento do Sul era assim, o pessoal ia de cavalo para a igreja. E hoje existe uma facilidade muito grande, financiamentos aí à vontade, a maioria das pessoas tem carro, e quem não tem carro tem a questão do Uber, tem o ônibus, mas se você parar e prestar atenção, a gente sabe que se a gente fizer uma força a mais, nós conseguimos envolver alguém a mais para conseguirmos levar numa igreja, levar num culto, como fizeram aqui. Era um culto normal no sábado, no outro sábado quase a cidade inteira estava ali. Então isso aqui não é só para a Bíblia, gente, é para a sua vida também. Tem pessoas que estão
talvez conhecem a Deus ou talvez não conhecem Deus assim como vocês conhecem. E estão agora, nesse exato momento, em casa, depois do trabalho, pensando, meu Deus, quando que a minha vida vai mudar? Meu Deus, né? Traz alguém para a minha vida para me ajudar a mudar de vida. E quem sabe essa pessoa trabalha com você. Quem sabe se hoje, ou se quarta-feira que vem, ou se domingo, você convidar, ei, vamos lá comigo? Tu quer que eu te busque em casa? Tu precisa de alguma coisa para que eu faça por você, porque nós temos que ser facilitadores do caminho entre as pessoas e Deus. E o facilitador é esse, é o que está com a enxada na mão, capinando aqui, abrindo caminho para que outros passem. E às vezes a gente entra num automático e assim, a gente chega do trabalho, vai, toma um banho, toma um café e vai para a igreja. A gente nem lembra se o vizinho gostaria um dia de conhecer, a gente não lembra se um parente nosso, não é nem por maldade, nem por desleixo, é o automático da vida. Mas eu quero ativar a sua vida em nome de Jesus aí, para que você seja um agente de mudança de vidas, que você vai ver famílias sendo transformadas por uma atitude tão simples. Ei, vão lá comigo? Ó, tu tá me devendo, já estou te chamando já e tu não foi ainda, quando é que tu vai? Porque é muito mais fácil você levar um amigo seu para a igreja do que você evangelizar uma pessoa desconhecida na rua. Pensa comigo, tu está andando na rua, aí vem um doido falando assim, ei, beleza, Jesus te chama, você, que isso? Ou vão lá na igreja hoje, que igreja? Eu não te conheço, cara, não sei nem quem tu é. Agora, se você tem um amigo que tu vê todo dia no trabalho, a gente considera um amigo. Por mais que a gente não goste do que... Por exemplo, assim, eu sou uma pessoa que não sou da igreja, você vai na igreja. E você, assim, e eu não gosto. Eu não gosto de igreja, mas eu gosto de você, porque tu é meu amigo. Então, um dia eu vou ceder por um convite seu. A Josi me chama toda semana para ir naquele negócio de igreja dela lá. Eu vou, um dia eu vou. Aí um dia ele veio. E o Espírito Santo pega, meu. É difícil a gente botar alguém dentro da igreja, mas é facinho para o Espírito Santo tocar ela aqui dentro. Tu acredita nisso ou não? Então vamos fazer essa força. Então aqui, ó, dia seguinte, cidade inteira se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja, blasfemando e contradiziam o que Paulo estava dizendo. Esses judeus aí, eles fizeram até um movimento, eles pegaram as pessoas de influência da cidade e fizeram algo para expulsar Paulo e sua equipe ali da cidade, e conseguiram, né? Porque eles eram judeus, alguns deles eram judeus que criam em Jesus, mas existia um grande grupo de judeus cristãos nessa região da Galácia aqui, que é essa primeira viagem de Paulo, que hoje é a Turquia, mas nessa época era a Galácia. Por isso que depois nós vamos entrar na carta aos Gálatas. Depois da primeira viagem missionária de Paulo, Paulo volta, aí ele fica sabendo desse judeuzinho aí, perturbadinho, que está querendo fazer um monte de coisa, ele vai lá e escreve uma carta. Aí sai a carta aos Gálatas, que ele manda para essa região. Então tinha esses judeus. Só que Paulo nos ensina um princípio muito maravilhoso. Abre lá Atos 13:52. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo, mesmo sendo expulsos da cidade. O que eu aprendo aqui? Gente, nós não podemos desistir por qualquer coisa da vida. Não estou falando só de igreja, estou falando da vida. No trabalho, na faculdade, no sonho, no relacionamento. A gente vê, isso não é de hoje, tem muita gente falando assim, a geração de hoje. Não, gente, o ser humano, ele é volátil. Se ele não prestar atenção, ele sempre vai ser fácil de desistir de qualquer problema que acontece, ele já não quer mais e já muda de foco. Olha que mesmo sendo expulso da cidade, ele fala, estou cheio de Espírito Santo, estou cheio de alegria, então bora, vamos pregar em outro lugar. Ele saiu da cidade e foi para outro lugar, simples. Aí começa Atos 14, abre lá, ó. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga. Tinham acabado de ser expulsos de uma cidade. Por coisa menor, nós desistimos de qualquer coisa da vida. Por coisa menor, a gente desiste, né, de uma pessoa, de uma amizade, de um parente. E aqui a gente aprende uma resiliência da parte deles.
Eles vão na sinagoga judaica e ali falavam de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios, irritando-lhes os ânimos contra os irmãos. E os judeus estavam tramando a morte de Paulo e Barnabé, mas eles fugiram para Listra. Mais uma vez, ele fazendo bem. Sabe aquele velho ditado assim? Aquela questão que tu fala para você: poxa, eu faço tudo certinho, tudo bom, parece que tudo acontece ruim para mim. Poxa, eu não engano ninguém, eu não estou fazendo nada de errado, e parece que o universo conspira contra mim. Não é só você, não, Paulo também, para mim também, às vezes, né, para muitos outros. Mas onde é que está a grande diferença? Se você olhar para grandes empresários hoje, de mega empresas, de multinacionais, a diferença entre eles e pequenos empresários que desistiram e tiveram que voltar, por exemplo, a ser funcionário, a única diferença entre as duas pessoas é que o grande empresário não desistiu. E o pequeno, ele no primeiro problema, na primeira falência, ou na primeira crise, ele pegou: não quer saber, eu quero uma segurança, então vou virar um funcionário. Você pode perguntar para qualquer grande empresário, para qualquer pessoa que chegou num nível em qualquer área da vida, a diferença entre ela e nós é não desistir. Então tenta de novo. Já passei da idade, a minha faculdade tem um sonho de fazer tal coisa. Vá lá, está no início do ano. Entra aí, tem EAD agora, dá para conciliar. Não, o negócio é não parar. E Paulo aqui não parava. E eles foram para Listra. E Listra tinha um aleijado, um homem aleijado dos pés. Ele estava ali paralisado, seus movimentos. Paulo olha para ele. E eles tocam olhares e Paulo percebe que ele tinha fé para ser curado. E ele vai: levante-se e ande. E o cara levantou. E na hora que ele se levantou, o povo de Listra, muito religioso, ali na cultura grega, dos deuses, eles fizeram algo que a gente vai parar um pouquinho para aprender aqui. Abre lá Atos 14:11. Ao ver o que Paulo fizera, a cura do paralítico ali, do aleijado, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. Barnabé chamaram de Zeus, Paulo chamaram de Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, lá do templo, ficava ali diante da cidade, trouxe bois, coroas de flores à porta da cidade, porque a multidão queria oferecer sacrifício para Paulo e Barnabé. Aqui existe uma questão muito, muito delicada que eu e você precisamos prestar muita atenção. Paulo e Barnabé, eles entendiam o dom que eles tinham, o chamado que eles tinham, e eles exerciam o chamado de forma natural. É para curar? Cura. É para pregar? Prega com muita excelência, com muita destreza. Só que tem muita gente, não só em igreja, mas em trabalho, no trabalho também, na vida secular, que é movida por elogios, que ela é dependente de elogios. E quem precisa de elogios está andando num caminho muito perigoso, porque se você se alegra demais com um elogio, e você depende de um elogio para se sentir animado, provavelmente uma crítica vai te derrubar muito fácil. Porque a mesma força que um elogio tem, uma crítica também tem. E a gente, quando é guiado por elogios, nós não estamos preparados para ouvir críticas. E quando a gente ouve uma crítica, a gente não entende que aquilo é para o crescimento. A gente entende como uma ofensa. E aquilo machuca a gente. E olha o que Paulo e Barnabé fizeram ao ouvir. Imagina, eles chegaram lá, os caras chamaram de Deus. O que eles podiam fazer? Sou Deus mesmo. Vou aproveitar aí a onda e vou enganar o povo e vou ficar rico com esse negócio. É o que muita gente que tem dom faz. Acha que o dom foi para a glória do ser purpurinado, da glória do Senhor, e acha que aquilo é para ele. Gente, nada do que está em você e em mim é para nós, é para alguém.
Tudo que temos é para servir alguém. Os nossos dons e habilidades é para servir alguém, não é para a gente. Nós não somos uma ilha deserta. Nós não somos um retentor de bênçãos. Nós somos um canal de bênçãos. As bênçãos abençoam a minha vida e abençoam as vidas daqueles que estão próximos de mim. Nós somos feitos para isso. Então olha o que Paulo e Barnabé disseram. Ouvindo isso, Atos 14, 14. Os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas roupas, correram para o meio da multidão gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhe que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Na hora eles tiveram já a preocupação de tirar o foco, porque o foco, gente, da gente não é nós. Se tem um nome que precisa ser conhecido entre nós, é o nome de Jesus. Se tem alguém que precisa ser exaltado no nosso meio, é o nome de Jesus. Nós somos só irmãos. Eu sou mais um dos irmãos. A gente só está organizado em funções para organizar o negócio aqui, mas nós somos todos iguais, precisando e dependendo da mesma misericórdia do Senhor. Não existem níveis. Não existe ninguém maior e melhor, não existe dom mais legal, não existe. Nós todos somos dependentes da misericórdia e da graça do Senhor. E Paulo, olha quem era Paulo. Ele reconheceu isso. Então a gente aprende 3 lições nessa cena. Primeira, precisamos reconhecer que temos dons. Tu precisa reconhecer os seus dons, para que você flua neles. Isso vai te ajudar na tua vida profissional, na tua vida matrimonial, na tua vida ministerial. Mas as obras realizadas são a partir de Deus. Você precisa entender os seus dons, mas reconhecer o Senhor. Isso é humildade. É saber que você faz por causa de alguém. Porque Deus, então tu não faz para você, você faz por Ele, para Ele. Todas as coisas foram feitas. É para Ele, gente, é dele. É Deus. Só que agora a gente não vai virar aquele super humilde de não aceitar elogios. Pô, que legal, tu estava tocando. Não, eu sou só um pó. Não fala, não tem nada a ver. Não existe super humildade. Você pode receber um elogio, amém, mano? Obrigado, glória a Deus. Pô, que bom, obrigado pelo feedback. Não tem problema receber elogio. O problema é a gente achar dentro de nós que agora eu sou o cara. Agora eu sou o melhor, agora eu tenho uma revelação acima das pessoas, agora eu tenho uma voz melhor. Não, gente, nós somos nada mais do que pó. E quando somos usados por Deus, a gente está no nível da mula. A mula foi usada por Jesus, então eu também sou uma mulinha aqui no máximo. É o maior nível que a gente consegue chegar, é o nível de uma mula. Está entendendo aí, gente? Amém? Outra coisa, não podemos ser guiados por elogios. A mesma força que um elogio te levanta, a crítica te derruba. Então, o elogio é legal porque é um feedback, mas ele não pode ser o fim. Você não pode fazer. É diferente a criança quando está fazendo algo, ela olha para o pai para ver a aprovação, é normal, porque a criança está correndo, está brincando, ela faz uma embaixadinha com a bola, ela faz uma manobrazinha, ela olha para o pai para ver se o pai está, que legal. Isso é dentro de uma necessidade de aprovação entre filho e pai. Mas nós não podemos viver atrás de méritos, atrás de elogios. Porque senão a primeira crítica vai te jogar na lona e você não se levanta mais. Então busque críticas. Toda crítica é um novo degrau na sua vida, sabia? Porque se alguém te criticou, claro, né? Tem jeito de criticar, mas assim, se você ouve bem uma crítica, pode ter certeza que da próxima vez você vai estar melhor, porque naquela crítica tu não erra mais. Isso é um segredo que você tem que levar para a vida. E pessoas que não são humildes e não tem a capacidade de ouvir uma crítica, ela nunca tem a oportunidade de melhorar na vida, porque ela não absorveu a crítica. Então aqui ela vai sempre patinar naquele assunto. Quando chegar aquele assunto, ela vai patinar, porque ela não absorveu a crítica. Então nós temos que ser humildes para isso. E terceiro, não alimentar a idolatria das pessoas que tendem a fazer por admiração.
por aqueles que se destacam. Em nome de Jesus, vocês aqui, nós seremos pessoas destacadas na sociedade. Não para a gente ter milhões de seguidores, milhões de curtidas, não para a gente andar na rua, as pessoas saberem quem nós somos. Não, porque Deus vai nos levantar com relevância nessa cidade, para elevar o nome do Senhor Jesus. Então, para que o nome do Senhor Jesus seja conhecido por milhares, ele precisa expor alguém, expor um povo, para que a gente tenha um alcance em milhares de milhares. Então, essa elevação não é porque a gente é lindo, nossa, que brilho que você tem, meu. Não! É porque está te elevando para que a tua voz alcance mais pessoas. Então, eu continuo sendo uma mula. Continuo uma mulinha que está no alto, que tem mais voz, só. Glória a Deus por isso. Estão entendendo aí, gente? No seu trabalho, gente, humildade abre portas. Você pode ter formação, você pode ser muito experiente, mas quando a gente chega assim com aquele olhar superior, você já fecha o coração de todo mundo, ninguém vai te ouvir. Cara, tu vai se virar um ninguém, tu vai ter 500 diplomas e não vai ser ninguém. Porque lindo é quando a pessoa chega humilde. Aí quando ela se apresenta, meu Deus, eu não sabia que esse cara tinha essa formação. Meu Deus, ele trabalhou em tal... Meu Deus, ele tem tantos anos de experiência. Sabe? Isso é um segredinho para você aí. E vamos continuar a história aqui. Atos 14, 19. Então alguns judeus chegaram de Antioquia, vieram lá de Antioquia, de Icônio, mudaram o ânimo das multidões e apedrejaram Paulo ali. Meu Deus, gente, o apedrejamento dessa época não era brita assim, que tem ali, jogar uma britinha assim, ei, vamos matar. Não é com estilinguezinho, gente. Apedrejamento é para matar. Então eles chegaram, a multidão chegou para assassinar Paulo com pedras. Então aqui, apedrejaram, foi fato consumado. Apedrejaram Estevão, ele morreu. Apedrejaram Paulo. Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto, que estava mole, todo sangrando, jogaram lá do outro lado da cidade. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele simplesmente se levantou, bateu a poeira. Vamos dormir que amanhã eu quero pregar mais. Olha que resiliência, gente. De novo ele ensina para a gente. Está vendo assim aqui, gente, o evangelho ele não é um caminho de glória, glamour, riqueza, purpurina e fama. Meu Deus, agora eu sou cristão, agora eu estou envolvido no reino, agora tudo vai dar certo. O meu pneu não vai furar, o meu cano de água não vai estragar, o meu cachorro não vai fugir, o meu filho não vai ficar doente. Não, gente, não. Provavelmente vai piorar. A regra é de perdas. E tem muitos que vivem o triunfalismo do evangelho e não entendem que um homem que tinha uma carreira de sucesso a viver, de um dos maiores fariseus que a história poderia conhecer, ele se tornou um perseguido, fugitivo, levando pedrada para ser morto. Isso é o evangelho, gente. E não desistindo. E não parando. Só para quando eu morrer de vez. Tu vê que praticamente ele estava morto? Provavelmente deve ter acontecido um milagre ali. Quem sabe? Não sabemos muitos detalhes. Mas o apedrejamento normalmente era para a morte. E carregaram um corpo pensando que estava morto. E simplesmente fazer, vamos dormir, descansar que amanhã eu quero mais. E aí, tu está pronto para passar por cima de dificuldades e não se importar com algumas perdas que possivelmente até algumas pessoas próximas vão falar assim, ei, tem certeza que tu quer viver isso? Tem certeza que vai valer a pena? Realmente, aos olhos humanos, aos olhos carnais, não vale a pena. Já é uma conta certa, gente. Não vale a pena. Você é doido, cara. Domingo de manhã vim aqui servir um monte de gente. Vim aqui. Não vale a pena. Não. Realmente, aos olhos humanos, não vale a pena.
Mas é o que eu digo para vocês. Quando eu for lá para o céu com Jesus, eu vou ter muita história boa para contar com ele. E eu vou sentar num banco lá da pracinha celestial, um banquinho de ouro assim. Meu Deus, eu vou contar muito, eu vou dar uma risada. Eu vou contar para ele que tinha umas capivaras na igreja. Ih, vai ser muito top. E eles foram para Derbe. E olha que interessante, para eu e você não se enganar com elogios. Porque as mesmas pessoas que estavam elogiando, dizendo que Paulo era um Deus, estavam apedrejando ele. As pessoas te amam e te odeiam pelo mesmo motivo. Então, se você é uma pessoa excelente, que busca sempre o melhor, uma pessoa até chata, que tu gosta de fazer as coisas bem feitas, tu não aceita a pessoa fazer coisas relaxadamente, tem gente que vai te amar por causa desse tua característica. Nossa, poxa, que legal, o cara é assim. Mas tem gente que vai te odiar por causa disso. Meu, essa pessoa é tão chata. Ui, não gosto de fazer nada perto dela. Porque, olha aqui, ó, o mesmo que te chama de Deus vai jogar uma pedra na tua cabeça. Então não se engane. Não se engane. Em nome de Jesus. Então, seguindo em frente, assim, ó. Outra coisa, Paulo apedrejado, carregado como morto. Simplesmente se levanta e vai. Isso aqui está prescrito para quem está envolvido na missão do Senhor. Se você ler Marcos 16 e 17, diz assim, ó: estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, autoridade. Falarão em novas línguas, sinais. Pegarão em serpentes e, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. E imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois disso tudo, quero que você entenda, quanto mais perto das coisas de Deus, mais longe do meio natural você fica. Então mais o sobrenatural tu vai viver. Então vão jogar pedras em você, e você pode até ser atingido, mas não vai ser, como diz em Coríntios, podemos estar desgastados, cansados, podemos estar acabados por fora, mas interiormente estamos sendo renovados todos os dias. E aí depois eles foram para Pisídia, Atália e voltaram para a igreja lá de Atos 13. Lembra Atos 13, quando eles estavam orando, foram enviados. Aí eles voltaram praticamente para casa, né? E o que aconteceu? Todo esse contexto de perseguição era um dos próprios judeus. E existia um grupo de judeus cristãos que estavam impondo para os gentios, aqueles que não eram judeus, algumas regras judaicas para os gentios cristãos. Qual era a principal regra que os judeus estavam impondo? A principal era a circuncisão. Eles estavam exigindo que os judeus, que os gentios realizassem a circuncisão para que eles fossem iguais aos judeus. E fora algumas leis judaicas internas do povo judeu, então estava tendo uma briga na igreja dos religiosos contra aqueles que estavam sendo alcançados. E quando Paulo estava em Antioquia e ficou sabendo disso, ele escreveu a carta aos Gálatas com uma intenção de combater essa briga religiosa que estava acontecendo. Que aí aconteceu o Atos 15. O Atos 15 é o concílio de Jerusalém, onde se reuniram todo o povo da igreja primitiva, chamaram todo mundo, e eles queriam definir que todas as pessoas que estavam sendo alcançadas por Jesus, se elas deveriam atender às leis judaicas ou não. Deu uma briga feia. Aí Pedro se levantou, deu uma palavra. Outro dia a gente estudou Atos 15. E ali teve 3 orientações básicas ali, e eles conseguiram quebrar essa questão religiosa. Mas existia briga dentro da igreja. Tinha gente dentro da igreja
brigando com os novos convertidos, com as pessoas que não eram do povo judeu, porque eles exigiam obras da vida deles, só que eles não entendiam que a obra redentora da cruz sobrepunha toda a obra da carne que eles poderiam fazer. Aí era briga, aí que Paulo pega e escreve a carta aos Gálatas. Aí eu vou começar, eu não vou conseguir terminar, eu já vou para o final aqui, tá? Então assim, ele escreve essa carta com 3 partes, eu só vou falar da primeira. A primeira parte da carta dos Gálatas, que ele fala sobre o evangelho do Messias crucificado, que é o primeiro capítulo e o segundo capítulo. O terceiro capítulo e o 4º capítulo de Gálatas, ele fala sobre o sacrifício da cruz, que cria uma nova família multiétnica. O que é isso? Multiétnica. De várias etnias, de vários povos. Então tinham pessoas da Ásia, da África, de toda a Europa, aceitando a Jesus, entrando no Evangelho de Cristo, que viviam com outros costumes que não eram exigidos por Deus. Então por isso que ele escreveu tudo isso aqui. E a última parte de Gálatas é como esse Evangelho realmente transforma a vida das pessoas pelo Espírito Santo. É o Evangelho que transforma, não é o costume que transforma. E era a briga, aqui virava uma briga. Então vamos falar só da primeira parte, tá bom? Depois a gente vai para o final. O Evangelho do Messias crucificado. Primeira parte, Paulo descreve, primeiro assim, abre lá Gálatas 1 para a gente ver. Qual era a primeira arma que esses judeus religiosos, fariseus, usavam contra Paulo? Eles usavam a arma da identidade. Quem é você? Quem te enviou? Quem é você, cara? Você não é ninguém. Então Paulo tinha que afirmar quem ele era. Olha como é que ele começa a carta. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos. Falou assim, não foi homens que me enviou, não foi assim, religião nenhuma, eu tive um encontro com Deus, e Ele me falou tudo isso que eu vou passar para vocês. O que acontece, gente? Talvez você dentro da sua casa, dentro da tua família, ou entre os seus amigos, quando você vai falar de Jesus, as pessoas olham para você assim, lá vem ele. Eu sei todo o passado dele, ele quer vir se achar agora só porque está vindo para a igreja. É bem assim que começa. Porque as pessoas não dão crédito para a gente. Eu digo até por mim, por eu ser um pouco mais jovem, obrigado pela idade, deixo a barba para me sentir mais velho ainda, mas existe um desafio para a minha vida, em pregar para pessoas que têm idade para ser meus pais, em trazer revelações da palavra do Senhor, tendo que depender totalmente disso aqui que ele fala, volta ali, mas por Jesus Cristo e por Deus. Eu sempre subo aqui, gente, pedindo, Deus, se o Senhor não falar, não adianta eu falar nada. Porque são pessoas e pessoas. Existe esse desafio. Eu estou falando de mim. Então imagina Paulo, que era uma guerra religiosa. Pessoas que apedrejaram ele. Ninguém que está atacando pedra em mim, né? Graças a Deus, né? Então imagina na realidade da época. Então ele precisou afirmar a autenticidade, né, da palavra que ele estava falando e trazendo a autoridade que ele tinha em Deus para dizer o que ele dizia, porque as pessoas não queriam acreditar. Então muitos têm dificuldade de receber o evangelho da liberdade, porque muita gente gosta de prisão. Tem muita gente que estava numa condenação, dentro de uma escravidão do pecado, e quando vem para uma igreja, ele acha que a igreja tem que ser aquele monte de regra, um monte de costume, um monte de coisa, sabe, um monte de robozinho, ele quer aquilo, e não, gente, Jesus veio para trazer liberdade para nós, Jesus veio para trazer uma vida, e uma vida com abundância para a gente, ele não veio para trazer rédea, ele não veio para trazer, sabe assim, receita de bolo, né? Não veio para trazer fórmula, ele veio para salvar e libertar a gente da condenação. Ele nos libertou para que de fato fôssemos livres.
E acabou. Então, infelizmente, tem gente que se apega a regras eclesiásticas e dizendo que aquilo é algo bom, porque senão as pessoas dizem, gente, é crer. Se você não crer, realmente tu vai desobedecer a palavra é a mesma. Agora, eu não tenho que ficar aqui, como é que eu posso dizer? Acompanhando a sua vida de perto e vendo se você está pecando. Ó, isso aqui tu não pode fazer. Ó, isso aqui tu não faz, porque isso aqui é pecado. Eu não posso criar redoma. Eu tenho que trazer a palavra e abrir a mente da igreja. E Paulo brigava por causa disso. Então aqui, ó, Gálatas 1, ele fala, né? Aí ele, e todos que estão comigo na igreja da Galácia. Aí ele fala o seguinte, ó, perplexo por perceber que o povo estava aceitando outro evangelho. O que estava acontecendo? Vinham outros judeus e se infiltravam na igreja, trazendo outras falas. E eis aqui uma coisa que eu preciso que você tenha muito cuidado. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Tudo que você ouvir que não vem da voz que você conhece, do jeito que você sabe que é o certo, cuidado. Porque virão gente aqui. Vai vir gente dentro dessa igreja. Sempre vem. De tempo em tempo aparece gente. Uns lobos vestidos de ovelha. De tempo em tempo aparece, né, uns coiotes, uns cachorro vira-lata. Vem de tudo. Eles botam um pelezinho de ovelha e aparece. Trazendo outra fala. E para quê? Para seduzir, para distorcer a palavra, o evangelho, o que é pregado. E estava acontecendo aqui. E ele perplexo, sabendo que estava acontecendo, e ele condena, insiste para que o povo lute contra qualquer pessoa que levantasse uma voz que não fosse a voz do Senhor. E isso eu peço que vocês prestem atenção até na minha fala. Se vocês perceberem que eu estiver pregando algum evangelho que não é de Cristo, você pode me chamar depois do culto e conversar comigo. Carioca, eu acho que tu deu uma desalinhada. Não tem problema, gente. Nós estamos aqui para defender o único e perfeito evangelho do Senhor. Não é o evangelho segundo o Carioca. Não é o que eu acho sobre a Bíblia. Não é o conceito que eu criei a partir das minhas experiências pessoais, eu estou falando de Deus. Não. Eu pego a Bíblia e falo, a Bíblia fala isso aqui. Então olha o que ele falou aqui, ó. Gálatas 1 e 6. Eu admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça. Por que ele está falando pela graça? Porque eles estavam querendo viver aqui por obras, pela circuncisão, pelos conceitos e costumes judaicos. Deus não chamou a gente por obras, Ele chamou a gente por graça. Então aqui, ó, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mais ainda, que nós ou um anjo do céu pregue outro evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Então falando assim, ó, se eu pregar, ou se aparecer um anjo aqui, falar alguma coisa, por isso que as ovelhas, eu também sou ovelha, nós somos tudo igual. Nós temos que estar com os ouvidos atentos à voz do Senhor. Profecias. Nenhuma profecia vai vir na tua vida que ela não esteja alinhada na Bíblia. Então alguém vir falar alguma coisa para você, ouça, guarde, vai para a Bíblia e vê se tem sentido. Porque às vezes vem uns doidos que falam alguma coisa na emoção e você mais emocionado ainda. Tem gente que é assim, né? Tu tá lá assim, aí vem um profeta, você já fica assim, tu chora mais do que escuta, tu escutou metade, aí tu não entende, aí tu pega um pedaço e tu fala, é aquilo, e pronto. Não, calma, vai para a Bíblia, tu vai ver se aquilo lá bate com o que a Bíblia fala, com o que Deus tem para você, aí você segue. Estão entendendo aí, gente? Então olha aqui, ó. Como já dissemos, e agora eu repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação de homens? Por que ele está falando isso? Porque o evangelho que eles estavam tentando infiltrar dentro da igreja era uma aprovação diante de olhos humanos, diante da lei judaica, diante dos costumes humanos.
Por isso que eu estou falando assim, por acaso, eu estou buscando agora a aprovação diante de Deus ou de homem? É Deus que morreu por mim, cara. Foi Deus que olhou para mim, entregou seu único filho para morrer, para que eu creia nele, não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu não posso distorcer ou ouvir outra palavra distorcida. Ou estou tentando agradar homens. Se eu ainda estivesse procurando agradar homens, eu não seria servo de Cristo. Ele está falando assim, gente, eu não estou aqui para agradar nem vocês. Sabe por quê, gente? A gente tem uma tendência a aceitar regras, costumes. Tem coisa assim que até dentro de uma boa intenção. Só que está enrustido, tá maquiado. É uma religiosidade maquiada de boa intenção. É uma religiosidade maquiada de uma boa ação. Nós não vamos fazer uma boa ação aqui, uma ação social, para chamar a atenção de Deus e eu ser salvo, gente. A gente vai fazer ação social porque nós somos salvos. A salvação que chegou em nós promove a ação social. Eu não estou fazendo coisa, eu não estou vindo para a igreja para chamar a atenção de Jesus, para ele olhar para mim e me salvar. Não, eu estou aqui porque eu sou salvo e a salvação produz em mim as obras. Então esse é o caminho da graça. Eu continuo qualquer um, só que agora eu desfruto do reino de Deus e desfruto da presença do Espírito Santo e assim eu produzo boas obras. Então eu não posso distorcer esses princípios que são básicos do Evangelho. O ser humano quer controlar a gente. Tudo que você vê controle demais, pode ficar preocupado porque tem coisa errada. Deus veio, trouxe Jesus, para que de fato fôssemos livres. Você veio aqui pela liberdade que você tem no Espírito. E você não vai ser cobrado por nada. Muito menos por mim como pastor dessa igreja. Eu quero cobrar nada teu. O problema é teu com Deus. A minha cobrança é a palavra. Minha cobrança é cuidar das pessoas. É poder ajudar elas de alguma forma. Mas não controlar a vida de ninguém. Não examinar e não... A gente não sabe lidar muito com a liberdade, gente. Eu lembro de uma empresa que eu trabalhei, onde não tinha cartão ponto. Mas um dia teve. E o diretor da empresa falou para mim assim, cara, a gente teve muita dificuldade quando tirou o cartão ponto, porque as pessoas não estavam acostumadas com a liberdade. E o que começou a acontecer na empresa? O pessoal começou a chegar muito atrasado. Porque como não tinha o ponto para bater, eles tipo assim, saía de casa meio atrasado, ia, como eu não vou bater, que se dane, eu vou chegar a qualquer hora, ninguém vai descontar porque não tem mais cartão ponto. A liberdade nos traz responsabilidades. A liberdade nos traz compromisso com a palavra do Senhor. Porque agora não temos mais um cabresto nas nossas bocas. Nós temos a liberdade e nós temos a espontaneidade de louvar ao Senhor, não porque alguém está mandando eu louvar, mas porque eu sei que Ele é o meu Senhor, eu sei que Ele é o meu Salvador e por isso eu adoro e exalto o nome dEle. Sem que haja algum sistema que me obriga a fazer. Não espere nenhuma obrigação, mas deixa o teu coração entrar na correnteza da vontade de Deus. Estão entendendo, gente? A liberdade nos faz isso. Em a gente entrar livremente, com ousadia, na presença do Senhor. Mas não ser controlados. Deus não é um Deus tirano, que quer controlar e extrair coisas que a gente tem. Pelo contrário, Deus é um Deus maravilhoso e amável. E Ele te amou de um jeito que Ele entregou o próprio Filho por você. Sem que você pedisse. Sem que eu e você tivéssemos qualquer motivo para merecer. E terceira parte aqui, Gálatas 2. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia e
E o enfrentei face a face por sua atitude condenável. Pedro e Paulo tiveram um desentendimento aqui. Antes de chegarem alguns da parte de Tiago, lá de Jerusalém, Pedro comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, ele se afastou e separou dos gentios, temendo os que eram da circuncisão, porque aqueles que vinham de Jerusalém, eles eram circuncidados. E ao ver Pedro sentado com os gentios, eles iriam criticar. Daí, sabe que Pedro estava aqui, isso aí, estamos aí. O pessoal de Jerusalém chegou ali, saiu. Quem é aquele povo? Não, nem conheço. Olha o que a religiosidade faz a gente ser falso. A religiosidade tem falsidade dentro dela. Olha aqui. E os demais judeus também se uniram a essa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, eu declarei a Pedro, diante de todos: você é judeu, mas vive como um gentio e não como um judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? A religiosidade exige coisas que nem ela própria consegue fazer. Era a maior briga que Jesus tinha quando estava na terra. Ele olhava para os fariseus e falava assim: ei, vocês exigem do povo coisas que vocês não conseguem viver. Vocês são sepulcros caiados, vocês são a maior versão fake que o universo já viu, de pessoas que conhecem a verdade, mas vivem uma mentira. O que eu quero trazer aqui como conclusão para a sua vida hoje é que você seja liberto da religiosidade. Não, cara, mas eu sou um cara moderno. Até os modernos são religiosos. Que você não se apegue a mecanismos para chegar a Deus. Que você não se apegue... Sabe aquela semana que a gente está bem, a gente está gentil, educado, a gente não briga com a esposa aquela semana, está tudo ok, a gente se sente perto de Deus. Meu Deus, eu estou muito perto. Nossa, minha espiritualidade elevou-se agora ao nível 300. Mas tem aquela semana que tu se irrita no trânsito, tu dá uma buzinada, tu fica cabreiro, aí tu já dá uma discutidinha em casa, aí tu se sente longe de Deus, aí tu não consegue. Aí quando tu vai orar, tu fala assim: cara, não vou nem orar, estou me sentindo tão mal. Eu não estou bem assim para falar com Deus. Isso é religiosidade. Sabe por quê? Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus. Então não existe você estar bem, agora você consegue. Não, agora eu estou bem, eu não estou pecando. Não, mentira. João falou, quando você diz que não tem pecado, você já é um mentiroso. Eu quero te levar a um lugar mais leve com Jesus, que não pesa. Ele te ama, Ele te perdoa. Se você errou, Ele tem perdão. João fala: filhinhos, não pequem. E não é para pecar mesmo, é uma verdade. Não é para ninguém pecar. Mas João fala assim: mas se pecarem, vocês têm um advogado junto a Deus, Jesus Cristo, o nosso advogado. Se você pecou, Ele tem perdão para você. Se você está fraco, Ele tem força para você. Se você está desanimado, Ele tem ânimo para a tua vida. Se você está desistindo, Ele tem força para você se manter de pé. Se você errou feio e as pessoas te distanciaram, Ele tem um amor eterno que te aproxima para perto dEle. O Evangelho é leve. Vem para mim que o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ele levou sobre si as nossas transgressões, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você e eu não somos mais doentes, nós não estamos mais condenados, porque aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, e todos aqueles que estão em Jesus não têm mais condenação, porque a nosso passado já se foi, nós estamos vivendo uma nova história agora. E às vezes a gente fica apegado, a gente fica, sabe assim, se apegando a mecanismos, a merecimento. E eu e você, mesmo bonzinho, continuamos sem merecer nada. Mesmo assim, sabe, eu fiz uma doação, fiz uma boa ação, eu perdoei aquela pessoa, continua sendo um ex-condenado. Continua
sendo um ex-condenado, cara. Pode falar para alguém do teu lado assim, fala, ei, você é um ex-condenado, você sabia disso? Sabia que tu é um ex-condenado? Tô vendo até uma coisa na tua canela aí, uma joelheira, como é que é? Uma tornozeleira aí. Só que ela não está mais acesa o vermelho, ela está verde, porque você está livre. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A briga de Paulo era a mesma briga de Jesus. Não era contra os publicanos, não era contra os adúlteros, não era contra os ladrões, não era contra os assassinos, porque para todos esses Deus tem perdão e tem solução. Agora, para um religioso, ele não quer saber de Deus. Ele quer saber de justiça humana, ele quer ver as pessoas sofrer porque está pecando, ele quer ver o outro... Gente, o evangelho é leve. Vamos ficar de pé. Essa primeira viagem de Paulo foi isso, ele foi, pregou o evangelho, sofreu um monte, passou por um monte de coisa, e quando ele voltou para casa, ele percebeu esse contexto, ele escreveu essa casa, gente... Não é por obras, esse negócio que os judeus estão te cobrando aí não vai te levar ao Senhor, porque o que te levou a Deus foi Jesus pregado na cruz. Olha o que Paulo conclui, só no capítulo 2. Por meio dele, deixa eu ler uma coisa aqui que eu anotei. Quando você e eu confiamos em Deus, anota isso no teu coração. Quando eu e você de fato confiamos em Deus, toda a verdade que está sobre Ele se torna a verdade sobre nós. Tu consegue entender essa dimensão, não? Se eu e você confiamos de fato em Deus, toda a verdade que está sobre Jesus, ela vem sobre a minha vida. Aí o que Paulo fala é assim, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu fui crucificado com Cristo, olha a verdade de Jesus vindo a nós. Assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então você e eu já morremos para o pecado. Aquela condenação que carregávamos realmente nos matou. Mas nós fomos crucificados e morremos com Cristo. Só que a verdade que está sobre Ele, que é o que? No terceiro dia Ele ressuscitou. E nós também ressuscitamos com Cristo. E agora nós não somos mais condenados, mas justificados pela fé em Cristo e por isso e pelo que Ele fez por nós. Para algumas pessoas é difícil acreditar nessa história, porque é algo tão bom para ser verdade. Sabe aquele presente assim que a gente ganha assim, não, tem coisa errada. Sabe aquela ligação que tu recebe assim? Bom dia, tudo bem? Aqui é da empresa de telefonia, você acaba de ganhar uma promoção, internet grátis por 5 anos. Você fala, não, isso é golpe, tu desliga na hora. Quer me passar golpe? O quê, rapaz? Você não quer, rapaz. Porque é tão bom que não parece ser verdade. Realmente a salvação é tão bom, mas ela é verdade. Ela é verdadeira. Vamos louvar o Senhor. Vamos louvar aquele que vive.